Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da casa, cumprimentando assim todos os colegas vereadores. Quero cumprimentar pastor Wellington, presidente do COPAI, cumprimentar ex-vereador, ex-presidente dessa casa, proponente dessa sessão, proponente não, criador dessa comenda, e que eu tive o privilégio de ser vice-presidente e também votar para a criação dessa comenda, ex-vereador Edmilson Ribeiro. Cumprimentar a primeira-dama, a doutora Patrícia, prefeito Luciano, cumprimentar meu amigo, permita chamá-lo de Jezinho do Pedro Inácio, Jezinho do Pedro Inácio e Silvio do Antônio Davi, não tem jeito de ser Jesus, é Jezinho do Pedro Inácio. Cumprimentar nossa cerimonialista, nossa querida Dayana, cumprimentando assim todos os funcionários da casa, cumprimentar o professor Jaci, representando a escola, ex-vereador Moisés Florindo, vereador também, o ex-vereador Luciano, foi um dos vereadores mais combatentes. Agora, o mais bravo aqui foi o Moisés Florindo, sem dúvida. Sapato para leão. Quero cumprimentar o secretário de Saúde, Marcos, acho que a secretária de Meio Ambiente já foi embora, Já teve que ausentar. Quero cumprimentar a todos os familiares e amigos dos nossos homenageados. Quero cumprimentar a imprensa, na pessoa do Vitor. Quero cumprimentar os internautas que nos acompanham pelos canais oficiais da Câmara Municipal. Cumprimento também os nossos homenageados da Comenda Leopoldino Ribeiro Dias, mais conhecido como Dico Ribeiro. Tenho certeza que deve estar nos acompanhando através dos canais oficiais da Câmara, o ex-vereador Natalino, cumprimentar o Luciano, mais uma vez, e o Jazim, que são os nossos homenageados hoje. Eu não fui tropeiro como o Jango, não sou tão velho como ele, mas sou um dos mais velhos aqui, eu sou neto de tropeiro e conheço a história do tropeirismo de Ibatiba desde muitos anos, já sou bastante errado, como diz o compadre Jango, e acompanhei a história do tropeirismo de Ibatiba. Então, antes, para aqueles que são mais novos, que estão nos acompanhando, eu quero falar um pouquinho desse tropeiro que traz o nome dessa comenda. Tive o privilégio, Edmilson Ribeiro, de ser companheiro político do seu Dico Ribeiro, viu, Luciano? Ainda muito jovem, com meus 17, 18, na emancipação de Ibatiba, com 21 anos, acompanhava o seu Dico, junto com meu pai, já participava do movimento político de Ibatiba, e o seu Dico era aquele homem que a última palavra era dele. Reunia-se os amigos políticos, e a última palavra era do compadre Dico. Um homem forte, decidido, correto, curto no falar, certo? E todo mundo respeitava o seu Dico. A última palavra do seu Dico. O seu Dico, ele nasceu no dia 15 de novembro de 1911 e faleceu com 96 anos. Vereador Ivanito, nos últimos dias de vida, nos últimos meses de vida, seu Dico, hoje eu vim com um terno xadrez em homenagem a ele, com seu terninho xadrez, ele era carregado para sentar no palanque. Ele fazia parte da política de Ibatiba, já quase não aguentando andar, mas ele era carregado e colocado uma cadeira na frente do palanque, nas festas de Ibatiba. Então, esse era o seu Dico. Seu Dico, ele casou com a dona Delminda Dias e tiveram 15 filhos. 15. Era proprietário rural, no início ainda jovem, era criador de mulas e formava tropa
e vendia tropas formadas. Seu Dico também foi vereador, representando o distrito de Ibatiba, vereador em Una. Seu Dico foi um político, eu posso dizer, com um P maiúsculo. Político que fazia política no verdadeiro sentido de ajudar, de trazer progresso. Político que muitas vezes, vereador Edmilson, eu ainda me lembro do nosso deputado estadual, Vicente Silveira, chegar na casa do meu pai, num jipim velho, e dizer: Antônio, acabou todo o dinheiro. Eu não tenho dinheiro para colocar gasolina para ir em Una e Irupi pedir voto. Aí era reunido Dico Ribeiro, Zé Alcuri, Antônio Davi, Heitor Miranda Batista, seu Osório Aquino. E ali, Lili, olha como é que era a política. Eles faziam uma caixinha para dar dinheiro para o candidato continuar pedindo voto. Olha a diferença da nossa política de hoje. E o seu Dico era o responsável para reunir esse pessoal e arranjar o dinheiro para o candidato continuar indo fazer política. Na sala do seu Dico, eu que visitei ele várias vezes, ele tinha um orgulho. Na sala dele tinha aqui, Silvinho, isso aqui é o Eurico Rezende, governador que assinou a nossa emancipação. Esse aqui é Elcio Álvares, governador Elcio Álvares. Peguei na mão dele, conheci Elcio Álvares. Aqui é o compadre Zé, que foi prefeito. Aqui ele tinha na sala dele, não sei se ainda tem na casa, que não tem mais a casa dele, mas ele tinha o retrato, Léo, dos prefeitos e dos companheiros políticos dele, deputado, e ele tinha o prazer de parar para conversar e falar em política, pastor. Então, esse é o Dico Ribeiro, que leva o nome dessa comenda e que eu tive o privilégio de conviver com ele. Vereador naquela época do seu Dico, só ele, poucas outras pessoas tinham um carro. E médico aqui era carangola. Seu Dico colocava a pessoa no seu jipe e levava para carangola no médico. Era um assistencialista daquela época. Então, hoje, nós dando início à semana de comemoração da Festa dos Tropeiros, nada melhor do que começar com essa comenda que visa homenagear pessoas que são influentes na sociedade ibatibense e, sobretudo, que têm engajamento político. E mais do que merecido aqui, o nosso homenageado Natalino Ribeiro Dias. Natalino foi o primeiro presidente, o homem que instalou essa Casa de Leis. Olha bem, hoje nós temos o Fernando, que teve o privilégio de ser secretário do Edmilson, que tem uns 20 anos aí de trabalho público, e você, muito bem, permito chamar de você, sabe a dificuldade que é dirigir uma casa dessa, né? A dificuldade que é dirigir essa casa. E o Natalino, ele criou a Casa de Leis em Ibatiba. Teve que pegar o primeiro funcionário que não sabia muita coisa, olha a dificuldade que teve e dirigiu essa casa muito bem. Quero aqui, acho que foi o compadre Jango que falou, que o Natalino defendia as causas religiosas e tudo. Natalino era vereador presente em todas as causas. Era no futebol, era na estrada, ele era um vereador atuante, ele foi um vereador atuante na época como vereador. Então, homenagem muito bem lembrada, e eu me lembro um fato, por ser mais velho, João Pedro, a gente tem esse privilégio. Emancipou Ibatiba. Fiz parte da época da emancipação como locutor, pedindo o voto do sim, e depois, Léo, na hora de formar, como o João Pedro tinha esse carinho pelo Luciano, entendeu? O Zé Alcuri foi o primeiro prefeito, e quem vai ser vereador? Quem que nós vamos colocar? Dico Ribeiro vai ser vereador, Osório Basil, que eram os homens, Antônio Davi, papai nunca entrou, não quis. Não tinha filho na época ainda. Dico Ribeiro, o Edmilson está aí para confirmar, chegamos, eu fui na comitiva. Dico, viemos aqui, você vai ser nosso vereador. Em té, compadre Zé, que eu gostaria, mas eu estou cansado. Mas em té que meu filho Natalino vai ser. O Natalino nem na reunião estava. Não estava na reunião. Edmilson está aí para confirmar. E o Natalino foi
Da mesma forma foi com o senhor Osório Basílio. Eu não posso ir, mas o Odir vai ser candidato para te ajudar. Então, esse é o homenageado, esse natalino, né, que é filho dessa pessoa tão ilustre, que ajudou a escrever a história desse município. Seu Dico foi um dos primeiros homens que está imortalizado no livro da história de Ibatiba. Segundo homenageado, Luciano, que faz parte da história, já lá uma página bem no meio do livro da história de Ibatiba, vem o nosso segundo homenageado, Luciano, vereador nessa casa, prefeito, primeiro prefeito que passou por essa casa, que foi vereador, primeiro prefeito que foi reeleito, e um prefeito que tem feito a diferença, no município. Então, nosso segundo homenageado também, que merece essa comenda, a comenda de uma pessoa tão forte, principalmente na política de Ibatiba, no comércio de Ibatiba, que é do seu Leondino. Parabéns, prefeito Luciano, merecida a comenda, e que vem hoje valorizando essa cultura tropeira, porque um povo que esquece do seu passado é um povo que tende a sumir. E o vereador Luciano começou, não posso deixar de dizer isso aqui, Edmilson, que essa valorização do tropeirismo começou com Edmilson como presidente. Chegamos aí no DENIT, junto com Edmilson, ele presidente, para conseguirmos fazer um portal, que infelizmente não conseguimos fazer, para fazer identificação de Ibatiba com o tropeirismo. Na época, Luciano, usava-se ainda o telefone público. O nosso sonho, o sonho do Edmilson, era que os telefones públicos fossem em formato de um chapéu. O orelhão, em formato de chapéu. Então, essa história de valorização veio pelo Edmilson aqui como vereador nessa Casa de Leis. E agora eu quero falar também do terceiro homenageado, Jezinho do Pedro Inácio. Me permita, Jezinho, não tem como falar de você sem falar do Pedro Inácio. Primeiro que já não existe o Jezinho, só existe o Jezinho do Pedro Inácio. Então, permite os vereadores também, eu estou alongando um pouquinho, mas seu Pedro Gomes Vieira, Pedro Inácio. Seu Pedro Inácio foi casado com a dona Carmosina e tiveram 5 filhos. Né? Jezinho tem aí a Zeone, a Maria, a Helena e o Onésio, que são irmãos do Jezinho. Né? O Onésio e o Jezinho trouxeram no sangue o tropeirismo. Está no sangue, está na veia, ainda conversando com um pastor, ele dizendo o custo que é manter essa tradição. Ter uma mula boa é caro, né? Tudo é muito caro. E muitas das vezes não tem um apoio que deveria ter. Mas o Jezinho traz isso aí. Ele mantém a tradição do pai. Seu Pedro Inácio, prefeito Luciano, seu Pedro Inácio foi um dos primeiros tropeiros de Ibatiba. Ele ainda chegou a trabalhar com o seu Armindo Fadlala, tio do Jorge Salomão, que foi o primeiro tropeiro, junto com meu avô Elias Alcuri. Seu Pedro Inácio, menino, já trabalhava com eles. E depois seguiu trabalhando com Zé Alcuri como tropeiro. Foi onde eu conheci o seu Pedro Inácio. Então, o seu Pedro Inácio, além de ser tropeiro, ele amansava burro. Amansava boi e amansava burro. Trabalhou com carro de boi. Foi o seu Pedro Inácio, ô Léo, que puxou os tijolos da primeira igreja católica de Ibatiba no seu carro de boi. Foi o seu Pedro Inácio. Então, falando do Jezinho, eu não tenho como não falar do pai dele, que essa casa eu tenho certeza, vereador Edmilson, que nós ainda vamos homenagear o seu Pedro como tropeiro. Não podemos de maneira nenhuma esquecer o seu Pedro. O meio de transporte
do Gezinho, da família do Gezinho de Seu Pedro, o transporte de luxo dele era uma charrete com um cavalo branco de nome de Brejaúba. Cavalinho branco. E o ponto certo dele, viu, prefeito? O ponto certo dele era no bar do Manelino, no boteco do Manelino e no boteco do Bastião Pedreiro. Acho que nenhum de vocês conheceram aqui, a não ser o Jango, que é mais velho. Né? E do senhor Genô Correia. Ele gostava de tomar uma branquinha e toda tarde, naquela charrete, ele todo traiado, igual o Zezinho. Ele era traiadão da época, ele era, né, só andava traiado, parava no boteco para tomar uma asinha. Então ele começou a trabalhar com o seu Armindo Zé Alcuri, transportava um café, o café de Brejetuba, seu Pedro Inácio trazia até na entrada do Imbiruçu. De lá era passado por um caminhão, que quem transportava, a Maria vai lembrar aí, quem transportava era o saudoso tio Moacir Correia. Colocava num caminhão, trazia para Ibatiba, entendeu? Então, o seu Pedro Inácio era o responsável por transportar isso aí. Transportava ainda, levava café para Guaçuí e trazia de lá o sal e a querosene, que não tinha em Ibatiba. Para Iuna, ele transportava, levava porco e rapadura. E para Lajinha, ela levava batatinha. Transportava batatinha para levar para Iuna. Então, o Gezinho, ele traz no sangue essa tradição. E eu quero aqui, para descontrair, contar um caso, Léo. Os tropeiros daquela época usavam a madeira. A madeira, ela chamava cabiúba. Acho que é só o Jango que conhece isso aqui. Cabiúba era uma madeira, eles faziam um tolete, um pedaço de pau mais ou menos desse tamanho, pastor. E aquela madeira, quando batia uma na outra, elas davam um tinido bonito, entendeu? A madeira dava um som bonito. Dava aquele tinido bonito, e o senhor Pedro Inácio fazia parte, junto com o senhor Armindo e meu avô Elias Alcuri. Na tropa, eles tinham um burro chamado Douradinho. Burro sempre bem traiado, bonito, que eles tinham uma paixão muito grande por aquele burro Douradinho. E tinha uma mula por nome de Rosada, uma mula lerda, uma mula de guia lerda. E meu avô, um belo dia, a mula muito lerda, pegou um tolete daquele, bateu, ela não obedeceu. Ele jogou o tolete para bater na mula guia, bateu no burro Douradinho. O turco quase chorou, abraçou o burro e pediu desculpa. Me desculpa que não joga para pegar no você, joga para pegar nessa mula. Né? Então, essa é a história do tropeirismo, que eu guardo isso aí de recordação dos meus avós. Então, a família do Gezinho, seu Pedro Inácio, com toda a sua família, cederam a água para o distrito de Ibatiba por mais de 30 anos. A água que vinha para Ibatiba, ela saía da propriedade do seu Pedro Inácio. E tinha uma caixa d'água grandão lá, que eu, Gezinho, Geso, e Preto, do Antônio Lozada, vários outros amigos de infância, tomavam um banho naquela água. E o senhor Pedro Inácio ficava bravo, que era a água que servia a Ibatiba. Eu não fui tão arteiro como o Luciano, mas já fiz também umas estrapulias. Né? Então, de lá vinha a água. Então, Gezinho, falaram aqui de você, você mantém essa tradição, merecido. Luciano, como político, muito merecido. Natalino, como político. E você, por trazer essa herança do tropeirismo para nós. Você representa muito bem o compadre João, você representa aqui muito bem o Anésio, você representa muito bem o Carlim e todos aqueles outros que essa casa ainda vai ter tempo de estar homenageando. Você hoje aqui representa a nossa cultura tropeira. Você, junto com seu irmão, que já participou da expedição tropeira, você que já participou da Rota Imperial, que aqui já falaram, da ida Aparecida do Norte, sempre carregando a bandeira de Ibatiba. Isso que é o mais interessante. Sempre levando o nome do nosso município. Você já participou de Vitória Ouro Preto, dia 13 agora vão sair de Durandé para Venda Nova e vão arranchar na sua propriedade. Né? Eu vou na hora do churrasco. Tá certo?
fez várias cavalgadas, como quem me antecedeu aqui falou. Cavalgada, não sei se foi o compadre Jean que deu 15 mil, um negócio assim. Foi você que falou, compadre? Foi quem que falou aqui que foi 15 mil. Então, deixa eu te atualizar, vereador Ivanito. O Onésio e o Gezim foram as primeiras pessoas que eu procurei para a gente fazer a primeira cavalgada da Casa de Repouso Nossa Senhora da Penha. Foram os primeiros e organizaram e coordenaram todo o movimento, junto com outros, vários outros aqui. Naquela cavalgada e naquele leilão, nós arrecadamos mais de 115 mil reais para a construção da Casa de Repouso. E esse homem, com o irmão dele, foram os meus primeiros convidados que abraçaram a causa, reuniram a turma. E esse ano nós vamos fazer outra, entendeu? Então, esse é o meu amigo Gezim. Fico feliz, Gezim, muito feliz mesmo, de poder fazer parte do Legislativo aqui hoje, de poder estar entregando uma comenda de uma pessoa que eu tive o privilégio de conviver, um homem de bem, como Edmilson disse, do seu Dico Ribeiro, e para pessoas como vocês, que estão escrevendo a história do nosso município. Muito obrigado e agradeço a Deus por esse momento, de poder estar aqui homenageando pessoas como vocês ainda em vida. Muito obrigado.